Eu vim para a ECA em 1978. E se alguém rir, eu vou ficar bravo, tá? Era diretor o Ferri, o grande Ferrinho, que conseguiu dar uma organizada boa na escola. Escola essa que a nossa escola vinha de uma situação política muito dramática, muito cruel. Ela teve dois diretores antes do Ferrinho. O primeiro deles foi o professor Morejon, nosso, nosso colega de USP, já aposentado, claro. Veio de letras, espanhol, e ele, um homem conhecidamente de direita, né? E depois dele veio um pior, que foi Manuel Nunes Dias, a gente era chamado de Nunes. Mas como eu dizia ainda há pouco, eu acho que a esquerda universitária deve um favor ao Manuel Nunes, porque na época da repressão mais violenta da ditadura, ele conseguiu juntar todos os alunos da USP, de todas as unidades, inclusive a educação, que era a mais conservadora de todas, para fazer greve contra ele. Então foi ótimo, entendeu? Bom, eu entrei aqui então no Ferrinho, que foi o terceiro. O Ferrinho já era mais democrático, etc, etc. Eu vinha de letras. Eu fiz duas faculdades, uma de Direito. Fiz um ano de pós-graduação de Direito, eram dois no regime antigo, eu não terminei. E eu fiz letras aí na USP e dava aula em linguística, que era um campo de conhecimento que me atraía muito. Até hoje eu trabalho com linguagem. E fui convidada para vir para cá para prestar era um concursinho interno. Tinha algumas pessoas que iam prestar. Sei até que quem indicou o meu nome, porque a professora Nelly, que era chefe de departamento, estava procurando quem eles achavam que deveria vir. Quem indicou o meu nome foi o Dino Prete, que foi meu professor lá em letras e que tinha dado aula aqui, ele e o Isidoro, mas como eles tinham, Isidoro Birkstein, mas como eles tinham, eles davam muita liberdade para os alunos, eles foram colocados para fora daqui. Aí o Dino Prete me indicou, eu vim aqui, prestei concurso com essas outras pessoas, uma eu me lembro bem, chamava-se Lisbeth, de Santo André, uma pessoa muito legal, uma professora ótima, e tinha mais, as outras eu não lembro. Então eu vim de uma experiência de letras, de uma experiência de militância de esquerda bastante rígida, bastante severa, bastante disciplinada, e caio aqui na ECA. Quer dizer, quando eu cheguei aqui na ECA, a primeira coisa, eu cheguei em casa e eu falei, eu não vou conseguir ficar. Porque eu achava que as coisas iam fugir ao meu controle, eu não ia conseguir dar aula, etc. e tal. As professoras desfilavam com os vestidos compridos, esquisitos, não sei se tinha alguém aqui desse tempo, uns vestidos compridos, não vou citar nome, mas uns vestidos compridos, esquisitos e tal. Eu falei, não vou ficar aqui. E tinha também uma separação por classe social. Eu sou filha de operário e faço parte daquela primeira geração que filho de operário, filho de imigrante, chegou à universidade. E aqui havia, naturalmente, os professores universitários eram filhos de classe dominante. Então havia essa separação. Então elas diziam, desculpe o feminino, mas no caso eram elas mesmo, diziam que eu não sabia comer com todos os talheres. Bom, eu não sabia mesmo. E não sei o quê. Enfim, foi um começo meio tumultuado. Tanto pelo susto de ver essas pessoas tão à vontade no ambiente escolar, quanto pelo susto não, porque isso aí eu já estava acostumado com esse preconceito e tal, isso já fazia parte, mas não pensei que houvesse na universidade, porque sempre acho que a universidade é um lugar onde as pessoas são mais esclarecidas. Isso tudo eu fui vencendo com o tempo, pelo meu trabalho, pela minha relação com os alunos, e foi por causa desse trabalho que eu fiquei, apesar de terem me mandado embora, porque eu tinha uma ficha suja, politicamente suja, e o Ferri, que é uma pessoa que
que eu respeito muito, continuo respeitando, o Ferri me acolheu aqui, né, mesmo com essa ficha. Ele sabia, claro que ele sabia. Aqui dentro da universidade tinha um serviço de segurança. E as cartas que foram trocadas sobre mim, etc., estão lá no arquivo do DOPS, qualquer um pode olhar. Eu até levei um susto quando eu as vi. Sabia que existiam, mas uma coisa é saber, outra coisa é você ver, claro. Mas mesmo assim, aí eles mandaram me cortar, né, dos quadros e tal. Aí o Ferri não cortou, porque eu era boa professora, dava aula para 120 alunos, eu tinha entrado numa classe em crise, eu não sabia que tinha crise, porque depois que o Dino Prete e o Isidoro Buxtai saíram, entrou uma outra professora de quem os alunos não gostavam, não sei se justa ou injustamente, não vou entrar no mérito, por isso não vou citar nome, e eu tinha dado jeito, eu não sabia de nada disso. Assim, do dia eu não sabia que essa professora tinha dado aula, que havia... E aí o Ferri disse, não vou mandar embora uma professora que é ótima, uma professora que deu conta de um problema sério que envolve 120 alunos numa escola permanentemente convulsionada, pelo menos desse lado eu não tenho com que me preocupar. E por isso que eu fiquei graças ao Ferri, eu não recebia, enfim, nada disso, foi uma situação, não recebia porque, deixa eu explicar o seguinte, eu era professora voluntária lá em Letras, existia essa excrescência na universidade. Eu era professora voluntária. E nós fizemos um movimento na universidade toda, porque afinal de contas quem carregava a universidade éramos nós, os voluntários, dizendo que a partir do ano de 78 a gente não trabalharia mais se não tivesse contrato, etc. E claro que eu estava no movimento. E, de fato, quando eu vim para cá, eu perguntei para a professora Nélia, eu falei, olha, eu estou no movimento, tal, eu só posso aceitar se tiver um pagamento. Se vocês... Não, pode ficar sossegada que tem pagamento do professor, um professor que eu não conheci, Vilches, uma coisa assim, um nome assim. Ele tinha saído por qualquer motivo e a verba tinha ficado. Então não se preocupe, tal, de fato tinha a verba. Só que eu não recebia. Eu só fui receber depois, quando finalmente, não sei se essas coisas são históricas, mas não obrigatoriamente vocês conhecem, aliás, em geral não conhecem a história, não por culpa própria, evidentemente. Houve uma CPI na Câmara, na Assembleia Legislativa, em que o Antônio Cândido foi depor, o irmão do Ferri, o Mário Guimarães Ferri foi depor, o irmão do Ferri era o diretor da filosofia quando ela foi invadida, né? Ele foi depor, etc, etc. Então começou a levantar a questão de ter um serviço de segurança na USP, da perseguição aos professores, etc, etc. Foi a partir disso que nós começamos a entrar para os quadros da universidade. Não só eu, tinha algumas pessoas na filosofia também. Aqui na ECA só eu. Na filosofia teve, por exemplo, Benjamin Abdala, uma outra professora chamada Nádia, que era da geografia, nunca fui amiga dela, mas do Benjamin sim. E, enfim, várias outras unidades da universidade. Foi graças a essa CPI, que acho que era a Comissão Parlamentar de Inquérito, e graças à coragem, porque vocês não, falando assim é uma coisa tão banal, mas não é, precisava ter muita coragem para enfrentar, falar alguma coisa contra a ditadura, muita coragem. E esses professores tiveram, eu citei alguns, mas há outros que também tiveram essa coragem, e graças a isso a universidade conseguiu segurar mais um pouco alguns quadros, porque alguns saíram mesmo e não voltaram. Não voltaram mais, sim, foram para a Europa e o mundo os acolheu e nós perdemos. Bom, mas enfim, é isso. Quando eu entrei aqui era isso. Era uma escola de direita, como eu disse, que na verdade é uma escola que vai começar a entrar nos eixos graças aos seus alunos. Os alunos eram extremamente politizados, o que naquele tempo nem era assim tão vantajoso, porque era normal. Era meio normal, digamos assim. E você tinha várias organizações aqui dentro, você tinha o PCB, que eles caracterizavam como os caras que vinham de calça, camisa e carregavam uma pasta. Você tinha o PCdoB, que eles caracterizavam como o cara que vinha com uma camiseta escrito Guerrilha do Araguaia. Um deles foi meu aluno e hoje é professor aqui no jornalismo, mas se ele quiser ele fala disso.
você tinha a Libilu, que era uma esquerda radical, não sei o quê, que era liderada por esse moço que hoje escreve, não sei se no Estadão, na Folha, não sei aonde, que é o Magnoli. Vocês devem conhecer, o atual. O Magnoli, que escreve nos comentários, que eu considero bastante questionáveis, né? Mas ele era assim o Dani LeRouge da Libilu aqui e tal. É. Mas enfim, era bom, era muito bom, era ótimo você estar aqui, dar aula aqui e tal. Agora, o que eu encontrei aqui, que eu jamais teria encontrado em letras, fosse em linguística, literatura, etc., é essa multiplicidade de conhecimentos. Então, quando eu cheguei aqui, eu passei a me relacionar diretamente com a Solange Coceiro de Lima, que é antropóloga, o Marco, que trabalha com história e arte, o professor Virgílio, maravilhoso professor Virgílio, já falecido, lindíssimo, que era historiador, e acho que essa escola deve muito a ele. Ele não conseguiu ser diretor dessa escola graças a certos comportamentos antiéticos de certos professores, que eu gostaria que eles falassem sobre isso, mas acho que nunca vão ter coragem. O professor Virgílio, a Merenice maravilhosa, que entendia de história e de cinema, sobretudo cinema latino-americano como ninguém. A Maria Helena Martins, que depois foi para o CBD, que era ótima, era de filosofia. Então foi muito bom porque nós começamos eu comecei a ter a Elza Pacheco, que deu uma bela contribuição na área de psicologia. Então eu comecei a ter contato mais direto com todas essas áreas. E aí é que começa a adensar a questão do campo da comunicação. Ou seja, essa visão da comunicação como convergência de saberes. Tem muito a ver com a história do CCA. Né? O CCA foi exatamente isso, e havia uma certa liderança que levava a se pensar nisso e tal. Tinha também a professora Imaculata desde o começo, ela era mais ligada a certos setores, etc. Depois ela ficou bem próxima desse grupo, e a professora Imaculata vinha de ciências sociais, fazendo pesquisa, etc, etc. Enfim, é um grupo muito bom, maravilhoso. Mais tarde aqui entra o Citelli, que aí também já estamos mais para cá, né? Nós estamos falando lá de quando eu entrei. Aí entra o Citelli, teve Danelon, Platão, teve muita gente boa que passou e foi embora. Bom, a ECA colaborou com tudo na minha formação, porque na verdade foi aqui que eu consegui, como eu disse, em 78 eu vim para cá. Tem uma outra coisa que eu defendo e que talvez seja tão ultrapassado que eu vou falar, mas eu continuo defendendo. Eu acho que o professor devia entrar na universidade, no máximo com o mestrado, eu acho até antes do mestrado. Como eu entrei, eu não tinha... Eu não. A maioria das pessoas que eu citei, menos o Virgílio. Nós terminamos a faculdade, tínhamos lá um currículo que sustentava a decisão de nos convidar, de nos possibilitar prestar aquele exame. E nós fizemos o mestrado, fizemos o doutorado, etc., já dentro da ECA, não exatamente em comunicação, que nunca foi a preocupação que a gente fizesse comunicação. Era importante que cada um tivesse conhecimento da sua área. Então nós continuamos, mas já fazendo o que é indispensável para o campo da comunicação, que é você saber trabalhar, a partir do ponto de vista da sua área, todos os demais campos do conhecimento que convergem, então, para o objeto comunicação. Então você já começava desse modo. Como eu sempre disse e vou repetir, hoje eu acho que eu não passaria nem aqui nem em nenhum lugar, porque já passei de 70 anos. Mas, mesmo quando eu estava na flor da idade, na maturidade, etc., depois de ter ficado aqui 10, 20 anos, se eu fosse prestar exame para entrar, seleção para entrar em letras, eu não entraria. Por quê? Porque o meu conhecimento de letras, como o das outras pessoas de suas áreas,
foi, nós retiramos das nossas áreas aquilo que interessava para a comunicação e passamos a trabalhar esse conhecimento ligado aos conhecimentos dos outros. Entendeu? Isso não interessa para letras, não interessa para história. História precisa de historiador, que eu acho indispensável, precisa o especialista em linguagem, que é a literatura, seja o que for, que eu acho indispensável. Tudo é indispensável, antropologia e tal. Agora, nós temos que saber tirar dessas diversas áreas do conhecimento o que interessa para a comunicação. Não adianta muito a gente ficar... eu sou especialista em análise do discurso e dou aula na comunicação e vou dar um curso de análise do discurso. Não. Não é isso. Não é para dar um curso de sociologia, não é para dar um curso de história. O professor Virgílio, que era um historiador, assim, como é que eu vou dizer para você, se você ter uma ideia? Acima de acima. Né? Então ele tinha uma formação a vida inteira como historiador. O que ele fez? Ele deixou de lado o conhecimento dele? Não. Ele passou a trabalhar com um negócio que chamava História da Cultura e da Comunicação. Ou seja, ele trabalhava com história, mas ele pegava da história aquilo que interessava para a comunicação. E era um professor adorado por todos os alunos, é claro. Então, foi essa capacidade que nós tivemos, nós, um grupo de professores do CCA, que levou também a refletir sobre esse campo da comunicação, que hoje é uma coisa já assentada, etc, etc. Eu acho que foi tudo, porque, na verdade, colocou os meus conhecimentos no lugar, entendeu? E tudo que eu queria realmente era esse diálogo com outras áreas. Porque eu tive uma formação muito, como é que eu vou dizer, muito plural, né? Embora fosse uma formação no paradigma marxista, mas foi uma formação plural. A gente lia muito, a gente discutia muito, além das próprias coisas do partido, que eram sempre formadoras, né? Não eram coisas de dar ordem, vai fazer uma passeata, não era isso, eram coisas formadoras, né? E a gente discutia semanalmente. Além disso, eu sou de uma geração que viveu a primeira fase da Revista da Civilização Brasileira. Você tinha que ler até para tomar chopp com os amigos, senão não tinha como tomar chopp, né, Cristina? Então, é isso. Então, obrigatoriamente... E eu acho que a ECA pôs essas coisas no lugar para mim, deu espaço, né, e mostrou que o espaço é bem mais amplo mesmo, mas que existe uma certa organização, que é o que eu acho hoje. Então, eu digo assim, eu já ouvi muita gente em banca dizer assim, mas você usou fulano e usou fulano. Fulano é estruturalista, fulano é marxista e tal. Vamos e daí? O importante é que você tem que usar todo mundo. Agora, você tem que saber ler todo mundo a partir do paradigma seu. Se você usa o paradigma marxista, você tem que ler a contribuição daquele estruturalista a partir do seu paradigma. Se a gente transformar o conhecimento em alguma coisa paradigmática, no sentido de modelar, aí o conhecimento para. Mas, enfim, a ECA me ajudou em tudo. Inclusive, me ajudou muito a crescer. O que eu aprendi, assim, os textos que eu li, de antropologia, sociologia, etc., que eu não leria fora daqui, entendeu? Não teria acesso fora daqui. Nossa, eu sou extremamente grata à ECA, a esses professores e aos amigos e amigas que eu tive aqui, que infelizmente ou se aposentaram ou morreram. Como é o caso do vestido. Amei. Eu acho que a diferença reside sempre, infelizmente, nos alunos. Eu me lembro quando eu entrei aqui, eu dava aula de língua portuguesa para todos os cursos da ECA. Todos, quer dizer, música, artes plásticas, todos de comunicação e todos de artes. Quando eu vi tudo aquilo, eu falei, o que eu vou fazer com isso tudo, né? Eu não sou de artes, nunca fui. Máximo de artes, eu sou capaz de fruir uma obra, tá? Mas no limite de quem não conhece profundamente, que é um limite meio raso.
Aí eu me lembro que eu cheguei para a chefe do departamento e falei assim, olha, eu acho que eu deveria ir conversar com as pessoas, né, do chefe do departamento de tal lugar, enfim, não só o pessoal de artes, mas o pessoal também de comunicação, etc. Aí eu falei assim, de jeito nenhum, você não sabe onde você está. Aqui não é lugar para isso. Enfim, eu aprendi em meio-dia que eu tinha que me virar, tá certo? Quer dizer, não havia diálogo. Então, se não havia diálogo, o que você tinha que fazer? Você tinha que trabalhar os alunos todos em sala de aula, que era o que eu fazia. É claro que havia discordâncias, então, eu me lembro de um ano que o pessoal de cinema resolveu que não precisava de linguagem, era só imagem. Então tinha aquele enorme bate-boca, aí dá para fazer o bate-boca, não sou especialista em cinema, mas sou especialista em linguagens, né? Então você tinha esses problemas, sem dúvida, mas o pessoal de música fazia os acompanhamentos, porque eu trabalhava em 2 momentos. No primeiro semestre, eu dava as bases teóricas de sociolinguística, filosofia da linguagem, etc, etc. Depois eles saíam a campo para fazer uma pesquisa que eu não dava o nome de pesquisa de recepção, para não ficar dando uma de bacana e tal, mas, enfim, fazia uma pesquisa de recepção juntamente com a análise de um programa que eles escolhiam. Podia ser jornal, televisão, o que eles quisessem e tal. Analisavam, e aí no segundo semestre eles montavam, porque aí a gente ensinava a fazer roteiro, não a parte técnica, mas toda a parte da sinopse, da decupagem, que é da personagens, diálogos, enfim, toda essa parte escrita, que, desculpa, eu acho mais importante, mas toda a parte escrita do roteiro. E aí os alunos, todos os alunos entravam nisso. Os alunos de artes dramáticas, né? Como chamou? Hoje? Artes cênicas. Os alunos de artes cênicas, por exemplo, eram os atores e atrizes, entendeu? Aliás, maravilhosos. Não só comigo, como com o Virgílio também, porque ele fazia uma coisa parecida com obras universais e tal. Enfim, a gente trabalhava muito bem isso tudo. Agora, eu acho que era um tempo em que a ECA era feliz e que os alunos realmente aprendiam muito. Essa coisa de separar comunicações de arte não tem sentido, em hipótese alguma. Quer dizer, no momento em que o mundo caminha exatamente para não ter divisas entre as áreas, entendeu? Isso aí já caiu, já é brega. Brega. A ECA fala em separar. Eu espero que não fale mais, mas não sei como está, não estou acompanhando. Mas, de qualquer modo, não pode separar. Tem que ser os dois juntos. E mais coisas juntos se mais coisas houvesse. Entendeu? Agora, por quê? Porque você tem que saber fazer um trabalho conjunto, que efetivamente seja um trabalho que atenda aquilo que você tem como objetivo da sua, digamos, disciplina, né? E que envolva todos os alunos. Que envolva o cara de música, o cara de artes cênicas, o cara de artes plásticas. Enfim, é possível. Foi feito aqui. Eu estava aqui. Foi feito. Aí começaram a separar. Não só artes de comunicações, como departamentos também. Houve um certo momento que, como eu era bastante bem vista pelos alunos e como eu jamais votaria em certas pessoas para a direção, etc., tiraram os alunos daquele departamento de mim, da minha disciplina, etc., porque senão eu ia influenciá-los para não votar. Tal. Enfim, então havia essas coisas aqui também, como há em todo lugar, o que é lamentável. Agora, voltando. Então, primeiro, é possível os dois estarem juntos e os dois manterem as suas especificidades. Esse é o desafio. Ninguém está querendo que a artes perca a sua especificidade, nem comunicações perca a sua especificidade. Agora, se não tem gente capaz de enfrentar esse desafio, essa escola não devia estar na Universidade de São Paulo. Curto e grosso.